Oi, quase boa tarde já a todos e todas. Eu quero começar por agradecer o convite. Estou honrada com o convite, poder estar hoje aqui na UAB. Estou emocionada por reencontrar a Carolina. A gente se conheceu muitos anos atrás. E estou emocionada também ao ouvir as palavras do presidente da OAB, do próximo presidente da OAB, e de saber que continuamos contando com a OAB na defesa dos direitos. Foi bom escutar essas palavras. Meu papel é muito desafiador, porque me toca falar a última, quando muitas coisas já foram faladas, e também é muito desafiador pelo momento que estamos vivendo no país. Foram mencionadas já tendências que estão acontecendo a nível global e o que está acontecendo também no Brasil. Então, a gente está hoje homenageando Sérgio Vieira de Mello, mas eu fiquei pensando durante as outras falas que eu queria dedicar minha participação a Marielle Franco, às mulheres que se levantaram durante a campanha eleitoral para levantar a bandeira dos direitos das mulheres e as mulheres que se elegeram. A gente tem a maior bancada feminina da história do Brasil. A gente tem mulheres que foram da equipe da Marielle que se elegeram como deputadas federais e a gente viu que a Marielle virou semente. Então, eu acho que nessa força, nessa potência que eu vou me aferrar e que acho que a gente tem que se aferrar para fazer o que tem que ser feito e o que a gente deverá fazer no período que a gente tem pela frente. Eu tentei responder algumas perguntas que nestes dias, em algumas entrevistas, me fizeram. E a primeira é, o que eu faço? Eu imaginei que a professora Flávia está na mesa de hoje, ela sempre dá uma aula sobre o significado da declaração. Eu não sou uma teórica, sou uma ativista, eu faço a declaração na prática. E as pessoas não sabem o que é, o que faz uma pessoa que trabalha com direitos humanos no dia a dia. E eu gero uma organização, então tem um componente de fazer a organização funcionar, mas momentos que me marcaram muito ao longo deste ano. E eu pensei muito nisso, porque o Belisário mencionou que tem pessoas acompanhando pela internet, tem estudantes de direitos, tem pessoas que têm que pensar se querem também dedicar sua vida à luta pelos direitos humanos. Então, alguns dos momentos que me marcaram muito este ano foram, por exemplo, a participação numa audiência sobre a descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal, não só pela nossa participação, sino por ouvir as argumentações das pessoas que participaram. A Defensoria Pública do Rio, por exemplo, trouxe uma investigação muito contundente sobre como hoje a criminalização do aborto afeta as mulheres negras, jovens no Brasil, como ela é a materialização da desigualdade. Então, eu participei, por exemplo, na audiência do aborto. Este ano a Conectas participou na audiência do aborto. Então, defensores de direitos humanos trabalham por direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e trabalham para reverter a desigualdade. A gente também, neste ano, fez uma ação para tentar que as pessoas que foram afetadas pela tragédia de Mariana, o que aconteceu no Rio Doce, tivessem participação na forma que são decididas as reparações. Vocês sabem que esse é um caso que tem um impacto, o maior desastre ambiental da história do Brasil, e o processo de reparações não conta com a voz dos afetados, dos atingidos, das vítimas. Então, nós fizemos uma análise sobre a estrutura das reparações, como as reparações são decididas, e tentamos influenciar na negociação de um novo acordo que estava sendo elaborado entre o Ministério Público e as empresas para que houvesse mais participação dos atingidos. E a gente levou essas propostas para o Ministério Público e também para as empresas. Então, um dos momentos que me marcou este ano foi me reunir com a Fundação Renova para levar essas demandas sobre a necessidade da participação dos atingidos no processo de reparações. E o terceiro momento que me marcou este ano foi participar da abertura da Copa de Futebol dos Refugiados. A gente apoiou a organização da Copa e eu participei do sorteio dos times e a gente se comprometeu em que essa Copa acontecesse. E o lema era, não me julgue antes de me conhecer. Então, em trazer a voz dos refugiados para a sociedade, e eu estou querendo organizar uma Copa das Refugiadas. Então, quem tiver ideias, interesse, a gente
vai ter esse projeto no ano que vem. Então, isso para mim é direitos humanos na prática. São essas causas, são causas muito diversas. Eu tenho a sensação que as pessoas conhecem muito parcialmente o trabalho das organizações de direitos humanos, talvez porque os temas que foram mencionados são muito urgentes e nós estamos sozinhos. Quando falamos sobre letalidade policial, sobre a situação prisional, estamos muito sozinhos. Então, as pessoas identificam o trabalho das organizações de direitos humanos somente com essa pauta, mas nossa pauta é muito mais ampla, é a pauta que está na declaração. E a Conectas faz isso não sozinha e não só no Brasil, sino também de forma articulada com defensores de direitos humanos no hemisfério sul. A Conectas nasceu para fortalecer as organizações de direitos humanos no sul global, para que as organizações possam ter uma voz própria, possam fazer um trabalho de impacto profissional junto às vítimas, e para fortalecer lideranças locais. Foi o que a Carolina mencionou. Você não faz direitos humanos uma realidade se você não tem defensores em todos os lugares, e defendendo os direitos humanos no dia a dia, e não só nos grandes episódios. Então, o trabalho da Conectas é fortalecer essas organizações que estão nos países, e a gente faz isso de diversas formas, com formação, mas também através da SUR, que é uma revista que é publicada em inglês, português e espanhol, então permite uma troca de experiências entre diversas regiões. Então, além do que eu faço, a segunda pergunta é: a gente tem algo para comemorar? Os jornalistas têm perguntado muito isso, mas a gente está comemorando a Declaração Universal de Direitos Humanos? Temos algo para comemorar? Na minha opinião, temos sim. E eu tenho certeza disso. Não é que eu fico pensando. O fato que a humanidade tenha chegado em 48 a um acordo de princípios, de acordo aos quais a gente quer viver, e a universalidade desses princípios é algo que a gente tem que comemorar todos os dias. A gente não sabe se hoje os Estados chegariam a um acordo do mesmo tipo. Então, o fato de que haja havido um consenso, que a gente tenha esses princípios a nível global, para mim é algo que tem que ser comemorado todos os dias. E os oradores anteriores mencionaram, mas eu acho que temos sempre que lembrar o que a declaração trouxe. A questão da universalidade quer dizer o quê? Para todas as pessoas, sem privilégios. Acho que até a Declaração Universal, a ideia de privilégio era uma ideia disseminada. A declaração quebra com a ideia de privilégios, de direitos só para alguns. A gente está falando de direitos para todos, independentemente se você é um homem ou uma mulher, se você é negro e é branco. Claro, isso ainda não é uma realidade. A gente está lutando para reverter as práticas que trazem privilégios. Por exemplo, o fato de que a declaração de uma mulher tenha um peso maior que a de um homem em alguns países. A situação é que o direito à vida no Brasil não é o mesmo para pessoas negras e brancas. Mas isso vem da Declaração Universal de Direitos Humanos pela primeira vez. A ideia de que são todos os direitos, a Flávia Piovessan mencionou a indivisibilidade, então não são só direito à vida e à tortura, sino também a proteção contra a tortura, sino também ao trabalho, à saúde, à educação, e em qualquer lugar. Talvez o mais revolucionário da Declaração Universal de Direitos Humanos foi fazer o início de um furo na ideia de soberania, de que dentro do meu país eu mando e eu faço, e eu fui eleito e é o que eu digo. A Declaração Universal cria a noção de que somos todos responsáveis pelo que aconteça também em outros países. E a gente tem que comemorar a estrutura que foi criada depois da declaração para proteger esses direitos. Falamos pouco disso, mas hoje a gente tem o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que antes era a Comissão. Temos vários tratados pontuais sobre alguns temas: direitos da mulher, discriminação racial, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos civis e políticos, Convenção contra a Desaparição Forçada. Cada uma dessas convenções criou um comitê de especialistas que analisa a conduta dos Estados e faz recomendações. Então, hoje a gente não estamos comemorando só a adoção da declaração, só direitos para todos, e em qualquer lugar, sino também o fato de que foi criada uma estrutura para proteger esses direitos. E outra vez eu queria trazer exemplos da prática, como isso se transforma em realidade no nosso dia a dia. Acho que foi menos de um mês atrás, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em pleno, visitou o Brasil. Fazia muito mais de 20 anos que ela não vinha ao Brasil.
Se vocês querem ter uma noção da situação de direitos humanos no Brasil, vocês podem ler o relatório preliminar de 42 páginas, que é um raio-x de quais são as principais violações aos direitos humanos no Brasil hoje. É uma boa radiografia e um bom plano de trabalho para qualquer um que queira trabalhar pelos direitos humanos no Brasil. Esta semana também a gente foi consultado, por exemplo, pelo relator das Nações Unidas para a Prevenção do Genocídio. Então, além de você ter um sistema regional, interamericano, você tem um sistema universal, pelo simples fato de você fazer parte das Nações Unidas. Então, esse relator para a prevenção do genocídio pode vir ao Brasil, pode fazer recomendações, porque o Brasil faz parte das Nações Unidas. E essa é a declaração em movimento, é a declaração sendo implementada através dessa estrutura. E eu queria dar, talvez, um exemplo concreto para vocês verem como isso se vai fazendo aos poucos e no dia a dia. Então, o César mencionou que o artigo 5º da Declaração Universal traz a proibição da tortura. A proibição da tortura, apesar de que a declaração é uma declaração, ela hoje é costume internacional. Então, hoje o direito internacional proíbe a prática da tortura por costume internacional, mas, além disso, vieram depois outros tratados. Então, depois da adoção da Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi em 48, em 75 a gente teve uma declaração para a proibição da tortura. A ela seguiu uma convenção, um tratado, que eu sempre digo que é como um contrato assinado entre os Estados. Em 84 veio a Convenção da Proibição da Tortura. Depois um protocolo adicional. Então, você tem na convenção a proibição e no protocolo adicional você cria mecanismos para controlar que os Estados estejam respeitando essa proibição. E o protocolo trazia a obrigação de que os Estados criassem mecanismos nacionais de prevenção da tortura. E no Brasil, finalmente, a lei para a criação do mecanismo de prevenção da tortura foi adotada em 2011 e foi implementado em 2015. A Conectas, por exemplo, faz parte do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura. O que ele faz? É um grupo de especialistas que hoje pode visitar qualquer centro de detenção do Brasil sem aviso prévio. Então, a gente tem hoje um corpo de pessoas que, com conhecimento especializado, sabem fazer inspeção em presídios, que podem entrar em qualquer presídio do país, e não só presídios, sino centros de detenção, então também, por exemplo, onde há crianças, onde há pessoas com problemas de saúde mental, e fazer recomendações para prevenir a tortura. Quando foi a crise no sistema prisional no Norte, em 2017, as únicas informações que a gente tinha eram relatórios desse mecanismo que já tinha alertado que o que aconteceria. Então, a gente hoje tem um mecanismo de alerta. Funciona perfeitamente? Não, claro, tem que melhorar ainda mais. Ele começou a funcionar em 2015, mas eu queria pedir para todo mundo ficar de olho em que ele continue nos próximos anos. E a gente está lutando por um mecanismo em São Paulo, um mecanismo estadual, porque um mecanismo nacional não dá conta do país inteiro. E o Brasil, ontem um colega falou, São Paulo seria a 5ª população prisional do mundo se fosse um país. Então, São Paulo é um país em termos de população prisional e a gente quer ter um mecanismo de prevenção da tortura em São Paulo efetivo. E manter a audiência de custódia. O César mencionou a importância do avanço que a audiência de custódia significou, que é que a pessoa, quando é presa, seja apresentada ao juiz. A gente quer manter as audiências de custódia e que elas servam para prevenir a tortura. Que o juiz tenha formação para reconhecer, para fazer as perguntas à pessoa quando é detida. Se ele foi vítima de tortura, que o Ministério Público faça seu papel, o defensor e os advogados também. E que a perícia permita, depois, poder levar à justiça as pessoas que cometem tortura. Então, essa é a Declaração Universal. Essa Declaração Universal, na prática do meu dia a dia e na estrutura normativa internacional, nacional e estadual. Esse é um exemplo concreto que é a prevenção da tortura. Ela não é estática. Essa é outra pergunta que os jornalistas têm feito. A gente precisa de uma nova declaração? Ela ficou velha? Ela não ficou velha. Ela não é estática. Os comitês das Nações Unidas, os relatores das Nações Unidas, o Conselho de Direitos Humanos, a Assembleia Geral, têm ido complementando, interpretando os direitos que estão na declaração. Então, a gente não precisa de uma nova declaração. Ela foi se ajornando nas interpretações dos órgãos especializados que têm essa função. E,
por último, outras duas perguntas é quem defende os direitos humanos? E é uma pergunta que eu tenho me feito muito. Na minha opinião, defender os direitos humanos não pode ser tarefa só dos defensores. Mas é muito importante mencionar que o Brasil é o país onde mais morrem defensores da terra e do meio ambiente, de acordo ao levantamento da organização Global Witness. Isso aconteceu nos últimos 2 anos. Então, no Brasil, ser defensor de direitos humanos é perigoso. Ser defensor de direitos humanos na área rural é muito perigoso. Você está colocando sua vida em risco. E as poucas estruturas que a gente tinha para proteger essas pessoas foram debilitadas nos últimos anos, e a gente sabe que serão debilitadas ainda mais. Então, a gente precisa, primeiro, de uma sociedade que entenda o que a gente faz. E eu acho que meu esforço de contar exemplos era nesse sentido. Então, primeiro, uma sociedade que entenda o que a gente faz, que valorize o que os defensores fazem. Mas também uma sociedade que se considere defensora de direitos. Se a defesa da Declaração Universal fica só nos especialistas, a gente não vai avançar. Então, acho que meu desafio é perguntar para cada um de vocês como vocês defendem os direitos humanos no seu dia a dia. Porque a gente presencia violações o tempo todo. Como que a gente faz para reverter essa situação sem deixar essa função para os defensores? Como cada um de nós, no cotidiano, se transforma em um defensor. E, por último, o que a gente espera para os próximos 70 anos? E é uma pergunta desafiadora. Estamos hoje comemorando os 70 anos da declaração. Como que a gente quer que sejam os próximos 70 anos? Queremos comemorar o quê? E, na minha opinião, eu gostaria de estar, daqui a 70 anos vai ser difícil, mas que seja comemorando um sistema de proteção muito mais robusto, mais eficaz, ágil, na prevenção e na proteção dos direitos humanos de todos e todas. Obrigada.